Será que é possível fazer uma adubação 100% com fonte orgânica? Quais são os gargalos de fazer isso? É sobre isso que é o vídeo de hoje. Fala galera do agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E hoje eu vou falar sobre adubação com uma fonte 100% orgânica. Será que isso é possível? Quais são os gargalos? Será que se entrega realmente para a planta aquilo que ela realmente precisa? Então, se isso te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Que inclusive vou propor nesse vídeo aqui uma coisa bem legal. Principalmente para você que tem interesse em fazer esse tipo de manejo orgânico, um manejo mais voltado para esse tipo de segmento. Então, primeiro vamos entender por que é utilizado, por exemplo, fertilizante químico. O fertilizante químico nada mais é do que você pegar aquilo que a planta precisa e sintetizar aquilo em um insumo para ser aplicado. Só que esse insumo tem uma alta solubilidade. Então, ele em contato com a água, ele é rapidamente dissolvido e cai na solução do solo. A solução do solo é como se fosse a umidade ali do solo e a planta vai absorver esse líquido com esse nutriente dissolvido. Basicamente é isso. Então esses são os fertilizantes químicos. Já o fertilizante organo-mineral, aí já é uma mistura entre o fertilizante orgânico, ou seja, um composto orgânico feito ou de esterco de vaca, esterco de galinha, tanto faz, de porco pode ser também, ali misturado com o químico, então com fertilizante químico. E isso traz uma combinação muito legal, uma combinação que tem um resultado muito bacana também. A promessa é que eles sejam entregados, esses nutrientes sejam entregados um pouco mais lentamente para a planta, além de você colocar um pouco de matéria orgânica. A quantidade que você coloca, na verdade, com esse tipo de fertilizante de matéria orgânica é muito pouco. Se esse é o seu intuito, não necessariamente é a melhor opção. Já o fertilizante orgânico, ele é basicamente o composto livre, composto puro, feito ali com esterco de animais, dejeto de animais, restos vegetais, restos de animais pode ser também, curtido por um determinado tempo, a ponto que chega a uma certa estabilidade. E eles têm uma concentração bacana de nutrientes, apesar que baixa, mas é legal, bem interessante. E por que mesmo baixa é interessante? Porque na verdade a proposta desse tipo de fertilizante não é ser concentrado como os químicos, né? Eles nem têm como ser concentrados como os químicos. Eles são uma proposta diferente, uma proposta mais, vamos dizer assim, mais sustentável, mais ecológica. Natural também, né? E por ser natural, obviamente, a concentração e solubilidade não é alta. Claro que para fazer esses manejos mais alternativos, é preciso ver, por exemplo, questão de certificadora, né? Quando você vai fazer, por exemplo, por uma adubação orgânica numa fazenda certificada, por exemplo. Aí tem que ver procedência, por exemplo, dos fertilizantes, né? O manejo, por exemplo, dos animais que esse dejeto veio, faz toda a diferença nesse tipo de agricultura. Mas aqui, observando os dois tipos de fertilizante, qual que é melhor? Orgânico ou tradicional, né? Que é o convencional? Na verdade, não tem um melhor. A grande verdade é que eles têm funções diferentes e eles podem ser combinados para formar, até como eu falei, o organo-mineral, e aí você aproveitar um pouco dos dois mundos. Esse ponto de nós contra eles, essas rixas de ideologia, isso não agrega nada para ninguém, isso não ajuda realmente, e tudo tem espaço, tanto o orgânico quanto o convencional. São propostas diferentes para nichos diferentes, mas que, por exemplo, é possível trabalhar junto também para quem pode utilizar o químico. Então, quais são as vantagens de você utilizar, por exemplo, a adubação 100% orgânica? Incrementar a matéria orgânica do solo. Isso porque para você fazer uma adubação orgânica, 100% orgânica, você vai ter que colocar uma quantidade realmente grande desse composto. E isso realmente pode influenciar um pouco na matéria orgânica. É claro que para você alterar a matéria orgânica, não é uma coisa que você consegue alterar em uma safra, você mudar lá o percentual de matéria orgânica no seu solo. Não é assim que funciona, é uma coisa de longo prazo, mas realmente quando você utiliza cargas muito altas de composto orgânico, você pode estar se encaminhando para uma melhora do perfil de matéria orgânica do seu solo, que traz muitos benefícios, né? O efeito mais prolongado, né, da matéria orgânica, porque ela vai sofrer ali no solo uma degradação e aí vai ser liberado esses nutrientes.
um efeito mais duradouro ali do que o químico. O químico é uma coisa mais pontual. Você colocou, tem água, ele já vai ser fornecido, acabou. O orgânico, ele também vai ser fornecido um pouco assim, mas ele ainda tem um efeito residual um pouco maior. E outro fator bem interessante é a melhora da microbiota do solo. Ou seja, a vida no solo, os micro-organismos do solo, eles melhoram quando tem mais matéria orgânica no solo. Porém, mesmo o orgânico, mesmo o natural, né, que o orgânico é uma coisa natural, tem as suas desvantagens. E quais são as grandes desvantagens do orgânico? O tempo de resposta dele é mais baixo. Você não consegue tratar uma deficiência pontual, uma deficiência que está ali muito latente, né, com o orgânico. O ideal, se você não tem outra opção, você tem que fazer com isso, mas o ideal é que você utilize um químico que é uma coisa mais pontual e você consegue corrigir um problema mais rapidamente. Outro problema, na verdade essas coisas não são realmente problemas, são desvantagens e vantagens dependendo da situação. É a concentração de nutriente. O orgânico ele vai ter uma concentração menor. Então, por exemplo, se você colocar 300 kg de N por hectare, enquanto que com a ureia você vai ter que colocar menos de 1 tonelada, com o orgânico, por exemplo, você vai ter que colocar muitas toneladas. E a solubilidade vai ser diferente também, ou seja, aquele nitrogênio que você colocou com a ureia vai ser disponibilizado num período de tempo, enquanto que aquele que você colocou com composto orgânico vai ser disponibilizado num período muito maior de tempo. Então, aí a gente já tem até uma base. Por que a produção, às vezes, quando você utiliza orgânico, ela é prejudicada? E desses que eu falei, realmente tem 2 pontos que vão influenciar muito. Um é a solubilidade, então esse nutriente vai demorar para estar disponível para a planta. E o outro é a concentração. Então muita gente quer fazer essa adubação orgânica, mas quer colocar só um pouco de fertilizante orgânico. E aí acaba fazendo uma aplicação que fica muito aquém daquilo que a planta precisa. Então você tem que colocar realmente fertilizante orgânico se você quer trabalhar com orgânico. E aí entra também um outro ponto que esse sim é decisivo, é o tempo de liberação. Muitas vezes você não consegue suprir aquilo que a planta está precisando, justamente porque o fertilizante orgânico ele tem um tempo de liberação mais demorado. Então, por exemplo, às vezes o fósforo, por exemplo, você coloca ali numa fonte solúvel, a planta vai conseguir absorver. Vai ficar um pouco retido, absorvido no solo, claro que vai, mas a planta consegue absorver mais rapidamente. Agora, quando você coloca com o orgânico, ela tem um tempo de resposta que talvez você perca algumas janelas importantes de nutrição da planta. Eu falo um pouco mais sobre isso, que talvez te ajude bastante a entender se é ou não para você e como que você pode manejar isso, mesmo no orgânico, na sua realidade, nesse vídeo aqui, onde eu falo quando adubar. Então aqui eu falo mais ou menos ali o que tem que te guiar para você fazer as suas adubações, os momentos de você fazer a adubação. Então, é possível fazer uma adubação 100% orgânica? E a resposta é que sim, é totalmente possível. A gente não pode fechar os olhos para alguns problemas que podem ter, como esse que eu falei, que é basicamente um choque de oferta e de demanda, né? Que talvez a hora que, dependendo de como você fizer, talvez a hora que a planta realmente precise, não tenha nutriente para ela. E na hora que você forneça, na hora que aquele fertilizante orgânico for liberar, talvez não seja a hora que a planta mais precisa. Então talvez tenha um choque de oferta e demanda, mas é totalmente possível você fazer. Para você entender melhor sobre isso, de novo, recomendo que você veja o vídeo quando adubar, para você entender o momento que você tem que manejar a sua adubação. Então, inclusive, se você trabalha com orgânico ou você trabalha no convencional, mas gosta também de utilizar ou quer começar a utilizar compostos orgânicos também, se você quer ver como que faz um fechamento de adubação utilizando essas fontes orgânicas, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo explicando, fazendo os cálculos de nutrientes, fechando ali uma adubação, por exemplo, ou para plantio, ou para produção, para formação, tanto faz. Inclusive, é bom porque aí você vai ver como isso pode acontecer na prática, porque às vezes nem sempre é possível realmente fechar a formulação perfeita, mas você pode ver como contornar alguns problemas na hora de fechar a formulação e não deixar a planta ficar faltando nutrientes e conseguir suprir ela a ponto dela entregar a produção que você espera. Então, se você quer esse aulão de fechar essa adubação orgânica, deixa aqui nos comentários que aí eu vou fazer esse vídeo mostrando os cálculos, mostrando como se faz passo a passo. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que realmente
É sim possível fazer uma adubação 100% orgânica, mas que também tenha servido como um alerta, porque a adubação orgânica, utilizando só fontes orgânicas, ela tem que ser muito bem pensada justamente no time, no tempo de liberação dos nutrientes. Então, se esse vídeo te ajudou, em algum momento te trouxe uma informação interessante, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube perceber que você gosta desse conteúdo e continuar te recomendando os vídeos do canal. Porque se você assiste o vídeo, mas você não curte, você não se inscreve, o YouTube entende que você não gostou desse vídeo e aí ele para de te entregar os vídeos novos que vem e ele para de distribuir para outras pessoas que também podem precisar das informações que estão nesse canal. Então, se você gostou, se inscreve no canal e deixa seu like. E até o próximo vídeo. Não esquece de comentar. Bora que o agro não para.